Epístola de Judas, versículo de número 12. Nós nos deteremos nas 3 primeiras partes desse texto, mas convém que eu e você façamos a leitura de todo ele. Passo a leitura do texto indicado a fim de ganhar o máximo de tempo possível. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas. Que Deus, de uma forma muito especial, continue falando poderosamente a todos nós. Já de algum tempo eu e você temos, sobretudo em especial aqueles que têm acompanhado essa sequência expositiva, temos analisado o texto de Judas a partir da seguinte temática: o caráter dos falsos mestres, evidências visíveis da apostasia. Esse tema já apareceu, por exemplo, na análise dos versículos 8 a 10 e perdurou na análise do versículo número 11. Que foi o texto anterior analisado a esta exposição. À luz do versículo número 11, nós conseguimos alcançar algumas verdades para todos nós. Dentre estas verdades, encontram-se, em primeiro lugar, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado sob condenação divina. Na altura do enredo que estrutura o versículo número 11, Judas, ao continuar descortinando o caráter que marca os falsos crentes, os falsos mestres, ele deixa explícito de que tais indivíduos estão debaixo de juízo divino. De alguma forma, na medida em que eles vão descortinando suas obras de leviandade, seus pecados através da multidão de suas palavras, das obras de suas mãos, do trilhar dos seus passos, destoantes das verdades do Evangelho, eles estão nada mais, nada menos, evidenciando o exercício maciço, objetivo da ira justa do Senhor. Porque eles foram entregues às multidões de seus próprios pecados. Mas também nós vimos, num segundo momento, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela religiosidade corrompida. Versículo 11, segunda parte. Nesse momento do texto, Judas nos faz lembrar da história de Caim. Caim, irmão de Abel. Antes de matar seu irmão Abel, por causa da corrupção moral que assediava o seu coração, por causa das vaidades de sua alma, certa feita eles foram apresentar a Deus uma adoração, oferta, seus sacrifícios. E diz o texto que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Deus havia estipulado que para se achegar diante dele, na perspectiva de buscar diante dele redenção, se fazia necessário o derramamento de sangue. Diz o texto que Caim ofereceu dos frutos da terra, afinal de contas, ele era lavrador, um agricultor. Convém ressaltar que, à luz da história de Caim, nós aprendemos que Deus deve ser adorado segundo ele requer. Não é eu e você que estipulamos as regras do jogo. Quem estipula as regras do jogo é o próprio Deus. Ele diz que eu e você devemos adorá-lo. E ele diz também como nós devemos fazer isso. Em terceiro lugar, nós também vimos o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela ganância religiosa. Nesse momento do texto, Judas nos faz lembrar a história de Balaão, um profeta mercenário, um homem ganancioso. Em dados contextos, ele teve a oportunidade de amaldiçoar os filhos do Senhor Deus. Portanto, a nação de Israel naquele contexto. E diz o texto que Deus conteve as maldições que estavam prestes a serem proferidas. E aquela maldição que estava prestes a ser proferida tornou-se em bênção. Mas diz o texto de Números, em especial Números 31, que não podendo amaldiçoar os filhos de Israel, ele deu um conselho
aos reis moabitas e midianitas: pegue as suas mulheres mais novas e ofereçam elas aos homens, aos soldados, aos homens de Israel. E na medida em que elas estiverem cometendo imoralidade sexual no arraial de Israel, introduzam as suas divindades. E isto foi uma lástima para o seio de Israel, para a nação de Israel. Nós também vimos, num quarto momento, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela rebelião espiritual. Mais uma vez, o autor bíblico nos faz irmos às páginas do Antigo Testamento, e agora em especial, Números 16. Digno de destaque é que ele vai nos lembrar a história de Corá. Corá, Datã e Abirão se levantaram contra a autoridade do ministério de Moisés e de Arão, seu irmão. Não reconheceram que Deus estava atuando através destes dois personagens ícones nas páginas veterotestamentárias. E aí naquela ocasião nós enfatizamos a seguinte verdade: por detrás de todo legítimo pregador do evangelho, anunciador das boas novas de salvação, está o próprio Deus. Nós não podemos cair na leviandade do movimento pentecostal e neopentecostal, não fazendo aqui generalizações, de que nós não devemos tocar nos ungidos de Deus. Não se esqueça, os ungidos de Deus também precisam ser corrigidos, também precisam ser moldados pela graça e pelo evangelho. Mas uma coisa é fato: aqui em especial, na altura da parte final do versículo número 11, Judas está a evocar aos nossos ouvidos aquelas rebeliões pautadas por egos feridos, por vaidades não alimentadas, por desejos não saciados. E esse tipo de objeção sempre trará os retos juízos do Senhor. E na sequência, o que eu e você encontramos? Judas a continuar a falar sobre o caráter que caracteriza os falsos mestres. Mas antes de nós adentrarmos ao texto do versículo 12, convém que eu e você tenhamos em mente algumas verdades centrais. A primeira delas: a comunhão da igreja não pode ser sustentada, mantida a qualquer custo. Falsos mestres tendem a sustentá-la, mesmo que para isto seja necessário negociar as verdades do evangelho. Todo falso crente, todo falso pastor, todo falso mestre não tem o seu coração apegado, enraizado, ancorado, alicerçado nas páginas do bom evangelho de Cristo Jesus. Sustentam a comunhão no seio da irmandade, no contexto da igreja, a depender, se necessário for, negociam as verdades do evangelho. Mas também, antes de nós adentrarmos ao texto propriamente dito, convém que eu faça aqui uma outra observação. Todo falso mestre, assim como também todo falso crente, parecem ser de Deus, mas não são. Eles falam como, eles se vestem como, eles em dados contextos andam com a Bíblia nas mãos. Muitos deles conhecem as Sagradas Escrituras, são exímios conhecedores do texto bíblico. Grave uma coisa na noite de hoje: nós nunca conheceremos plenamente as pessoas que fazem parte do nosso mundo da vida. Todo dia eu e você estamos sendo surpreendidos por aquelas pessoas que eu e você julgávamos sermos extremamente conhecedores de suas respectivas vidas. Portanto, penso eu que aqui eu já posso trazer uma aplicação prática para todos nós. Cuidado para você não colocar a sua confiança em pessoas indevidas. Nem todos os indivíduos que fazem parte do nosso mundo da vida são dignos da nossa confiança. Mas antes de nós adentrarmos ao texto propriamente dito, convém que também eu traga aqui uma outra observação pertinente. Os falsos mestres são inconstantes espiritualmente, são volúveis, são homens, mulheres de ânimo dobre. Eles não são guiados pelas Escrituras,
mas pelas influências malignas que assediam este tempo presente. Em outras palavras, este mundão, que não é de Satanás, continua sendo de Deus. Afinal de contas, este mundo está debaixo dos planos e propósitos soberanos daquele que tudo controla, daquele que tudo governa. Seja mais claro, pastor, por detrás de todo falso crente, por detrás de todo falso mestre, há sempre alguém que usa o texto bíblico muito mais como uma fonte motivacional, com um apelo mental, emocional, do que propriamente racional. Não são pregadores fiéis, ancorados nas Sagradas Escrituras. Não são pregadores sistemáticos das verdades do Evangelho de Cristo Jesus. E por que não? Porque ser um pregador sistemático das verdades do Evangelho de Cristo Jesus é adentrar a textos que nós não queríamos adentrar. É mergulhar em passagens que vão nos confrontar, vão nos humilhar, vão nos colocar no nosso devido lugar. Um lugar de sujeição, submissão, nos levando ao reconhecimento de que nós nada somos, nós não merecemos nada de Deus. Tendo feito essas considerações e a recapitulação, bem como da exposição anterior, convém que aqui eu venha frisar que o tema permanece, e certamente isso você já deve ter percebido. Qual tema permanece? O caráter dos falsos mestres, evidências visíveis da apostasia. E à luz do verso de número 12, as suas 3 primeiras partes, aqui algumas verdades importantes. Em primeiro lugar, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela corrupção da comunhão cristã. Deixa-me aqui repetir. O caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela corrupção da comunhão cristã. Eles não amam a comunhão cristã. Eles não são dados à promoção da paz. Eles não são instrumentos para apaziguar conflitos. Pelo contrário, eles são instrumentos para potencializar discórdias, dissensões e inimizades no contexto da comunhão cristã. Aí a grande pergunta que surge e que você precisa fazer, mesmo que o pregador não a faça, é justamente essa. Onde é que está isso no texto? E aí a resposta para essa pergunta está justamente na primeira parte do verso número 12. Mente cativa as Sagradas Escrituras. Olha o que diz Judas. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Aí eu chamo a sua atenção para alguns detalhes importantes. A expressão estes homens não está aqui à toa. Se eu e você vasculharmos o texto original grego, lá eu e você iremos encontrar um pronome demonstrativo enfático. Pastor, por que cargas d'água esta informação? Para mostrar que aqui Judas, ele está sendo extremamente objetivo. Ele tem uma intenção ao dizer estes homens. Judas aqui, ele não está fazendo arrudeios. Judas não é aquele tipo de pastor apegado ou ancorado ao politicamente correto. Ele coloca as cartas sobre a mesa. Ele não dá nomes, mas ele quer deixar explícito acerca daquilo que ele está falando, e em especial, a ideia que se tem é que a sua comunidade, na medida em que tivesse acesso aos escritos dele, saberia muito bem de quem ele estava falando. Por detrás da expressão estes homens, existe uma intenção. Ele está comunicando reprovação e a identificação do perigo. Seja mais claro, pastor, é como se ele quisesse dizer o seguinte: igreja, toma cuidado. Aquilo que eu estou falando e aquilo que eu passo a descrever a partir de agora, eu estou me referindo basicamente a estes homens. Pergunta, quem eram esses homens? Nós não sabemos. O que nós sabemos e podemos afirmar a partir do enredo estruturante dessa epístola é que se tratavam de indivíduos que não amavam o Evangelho de Cristo Jesus, que pareciam ser crentes, mas não eram. Eles tinham mera aparência de piedade. O coração estava completamente distoante das verdades do bom Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, convém que aqui eu faça a seguinte ressalva. Por detrás dessa expressão, estes homens, está indicado quem?
os falsos mestres, os falsos crentes. Na sequência da primeira parte do verso número 12, eu e você vamos encontrar Judas fazendo aqui algumas comparações, atrelando os falsos mestres, os falsos crentes a essas comparações. E a primeira delas é justamente esta. Estes homens, é como se ele quisesse dizer, esses falsos mestres, estes falsos crentes, são como rochas submersas. Se eu e você formos para o texto original, alguns comentaristas preferem a tradução nódoas, manchas, mas comumente se traduz a expressão que aqui está no texto original, como sendo rochas submersas. Eu tive a oportunidade de navegar aqui nas águas do rio Paranaíba, e um pouco mais próximo da barragem, eu tive acesso a pedras submersas. Se você olhar na superfície, você não é capaz de vê-las, mas elas estão lá. E essas rochas submersas, elas são extremamente perigosas. Por quê? Porque você não é capaz de vê-las, mas elas estão lá. Quantos não foram os acidentes causados por essas rochas submersas? Embarcações, não vendo-as, os seus pilotos passaram por cima, rasgaram o casco, furaram a embarcação, portanto, e vieram a naufragar. Assim disse Judas, são também os falsos crentes, os falsos mestres. Eles parecem ser inofensivos, mas têm consigo um poder de destruição avassalador. Seja mais claro, Judas, eles não amam Deus. Eles não amam o povo de Deus. Eles não têm compromisso com as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Assim como rochas submersas no mar, no rio, são um perigo invisível para a navegação, assim também são os falsos crentes, os falsos mestres. Esses homens são perigosos para a vida da igreja. São rochas encobertadas pelas águas, rochas que estão abaixo da superfície. Eles parecem ser inofensivos, mas trazem consigo o poder de destruir igrejas inteiras, ministérios inteiros, sociedades internas inteiras. Eles não são promotores da boa concordância. Eles não são promotores da unidade da igreja. Eles não são promotores da paz da igreja. Eles não são promotores da comunhão do povo do Senhor. Mas pelo contrário, movendo-se por bestialidades, pelas leviandades do coração, alimentam suas práticas descabidas. Mais uma vez, a primeira lição da presente exposição. O caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela corrupção da comunhão cristã. Mas antes de nós adentrarmos ao próximo ponto, convém que aqui eu faça a seguinte observação. O texto na sequência nos lembra festas de fraternidade. E aqui é interessante a seguinte observação. Se eu e você formos para o texto original, lá eu e você iremos encontrar também uma outra possibilidade interpretativa. Festas de ágape, ou festas de amor. Pergunta, o que eram essas festas de fraternidade? Eram os momentos de celebração da unidade, da comunhão da igreja. Seja mais claro, pastor, essas festas, comumente no contexto do primeiro século, elas eram celebradas ou encabeçadas juntamente com a Santa Ceia. Era um momento de festividade. As pessoas se reuniam e ali participavam da Santa Ceia. E ali se alimentavam fisicamente, não somente espiritualmente. Era um tempo, por exemplo, de tratar as feridas da alma. Era um tempo de os irmãos da igreja orarem juntos, chorarem juntos, desfrutando juntos da comunhão uns dos outros, bem como da comunhão com Deus. Era um tempo de aprenderem mais das Sagradas Escrituras. Era uma festa de crente. Era uma festa pautada pelo bom evangelho de Cristo Jesus. Isso no contexto do primeiro século. Quando adentra o segundo século, houve uma dissensão,
uma separação entre a ministração da Santa Ceia e estas festas de fraternidade. Aí a pergunta que surge é, por quê? Porque no calor destas festas de fraternidade, começaram a ser praticadas, por exemplo, orgias, juntamente com a ministração da Santa Ceia, sexo explícito, divisões, facções, brigas e outras coisas mais. Chama a sua atenção para o seguinte detalhe. É nesse contexto que está inserido os falsos mestres, os falsos crentes. Eles não estão do lado de fora, eles estão do lado de dentro. Eles participam das nossas festas, eles participam das nossas programações, eles estão continuamente vindo aos nossos cultos, eles participam das nossas celebrações, assim como uma rocha submersa, que você não vê, e você julga que o terreno, ou a lâmina de água, melhor dizendo, é segura, mas não é, assim também são os falsos mestres. Portanto, tomemos bastante cuidado, porque eles parecem ser inofensivos, mas trazem consigo o poder de dividir, destruir igrejas, ministérios e sociedades internas inteiras. Na sequência, segundo lugar, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pelo egoísmo ministerial. Onde é que está isso no texto? Segunda parte do verso 12. Acompanhe comigo a leitura do texto. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Interessante. Por quê? Porque de alguma forma, é nessa parte do texto que Judas vai escancarar que esses inimigos, eles estão no interior da igreja. Diz o texto que banqueteando-se juntos. E a ideia aqui é que eles faziam parte destas festas de fraternidade. Eles não eram inimigos declarados da fé. Pelo contrário, a aparência que os caracterizava era que eles eram amigos da fé. Que eles não estavam remando na contramão, mas pelo contrário, na mesma direção proposta pela igreja, pelo bom evangelho de Cristo Jesus. Mas com o tempo, na medida em que o tempo fora seguindo o seu curso, inevitavelmente foram descortinando aquilo que de fato eles eram. Chama a sua atenção para um detalhe. Eles não eram uma ameaça externa. Eles eram, portanto, uma ameaça interna. Diz o texto que estes falsos mestres, nos dias de Judas, não desfrutavam de qualquer temor de Deus. Onde é que está isso no texto? Diz o texto que eles não tinham qualquer recato. E a expressão recato traz justamente a ideia de irreverentes, sem temor. Eles não respeitavam a Deus, assim como também não respeitavam o povo do Senhor. Eles não eram orientados pelo que diz o bom evangelho de Cristo Jesus, mas pelo contrário, eles eram orientados pelo que dizia as bestialidades de seus levianos corações. Meus amados irmãos, quantos nos dias de hoje não desfrutam do privilégio de receberem a alcunha de pregadores do evangelho, de crentes, de cristãos, mas não são orientados pelo que diz o bom mestre, o pastor dos pastores, o mestre dos mestres, a saber, Cristo Jesus. Um falso mestre, ele sempre vai perder o senso da presença de Deus. Pois no seu coração não há temor, no seu coração não há respeito, no seu coração não há reverência para com o bom evangelho daquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Seja mais claro, pastor. Por detrás de todo falso mestre, assim como também por detrás de todo falso cristão, existe um indivíduo que é orientado pelo que diz o seu coração e não pelo que diz as Sagradas Escrituras. Portanto, aqui eu posso fazer a seguinte pergunta retórica: quem é que orienta você? Quem é que diz a você o que você tem que fazer? Quem é que diz a você onde você pode ir? Onde você não pode ir? Quem é que diz a você com quem você deve se relacionar? Com quem você não deve se relacionar? Quem dita as regras do seu jogo da vida?
Se você aí no seu coração estiver dizendo, eu me relaciono com quem eu quero, eu vou aonde eu quero, eu compro o que eu quero e ponto final, você está apenas com isso, descortinando as leviandades do seu coração. Deus, este Deus aqui apontado por Judas, que o usava para denunciar os falsos mestres, não é o Deus do indivíduo que responde, eu vou aonde eu quero, eu faço o que eu quero, eu me relaciono com quem eu quero, a minha vida é minha e de mais ninguém, eu não tenho que prestar contas para ninguém. Se essas são as suas respostas, cuida porque o tempo passa e passa muito rápido. Um dia desses, eu e você estávamos juntos aqui com um senhor chamado José Humberto, tio do nosso irmão Tiagão. 2 semanas atrás, eu o cumprimentei na porta. Eu disse a ele, tenha você, o senhor, uma excelente semana. Na quinta-feira seguinte, ele sofre um acidente e parte desta vida para a eternidade. Você não sabe o que vai acontecer antes do dia de hoje terminar. Você não sabe o que vai acontecer contigo no dia de amanhã. A semana que se inicia hoje pode ser a semana da minha partida. O dia do meu encontro com Deus pode ser hoje. E o que eu estou fazendo da minha vida? Um falso mestre, um falso crente, é um indivíduo, ou são indivíduos que não têm temor de Deus. São indivíduos, na sequência diz o texto, que apacentam-se a si mesmos. O texto vai dizer, pastores que a si mesmos se apacentam. São indivíduos, portanto, movidos pelos seus próprios interesses. Eles não buscam os interesses da igreja. Eles não têm preocupações com o desgastar da vida da comunhão, com o esmero. Eles não estão preocupados com isso. Com o que eles estão preocupados? Eles estão preocupados somente consigo mesmos. Com o quanto podem ganhar. O indivíduo pode ser muito bem financeiramente. Não há nenhum problema com respeito a isso. Mas que não use da fé para alcançar os seus feitos milionários ou coisas do tipo. Trabalhe arduamente com outras fontes que não seja o evangelho. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, amados irmãos. Existem muitos falsos pregadores, muitos falsos mestres que estão a explorar irresponsavelmente as comunidades, os ambientes eclesiásticos que não pertencem a nós, pertencem ao Senhor Deus. Segunda importante lição na noite de hoje. O caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pelo egoísmo ministerial. E aí na sequência, terceiro lugar, terceira parte do verso número 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Terceiro lugar. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Aí eu chamo a sua atenção para algumas informações importantes. O que é uma nuvem? Uma nuvem não é feita de vapor. Uma nuvem é uma fonte de água líquida ou gelo. Aquela coisa que está no céu, suspensa, se movimentando a partir da corrente do vento, ou coisas do tipo, e que nós denominamos como nuvem, são bilhões e bilhões e bilhões de microgotículas de água, ou pequenos cristais de gelos, reunidos, condensados nos ares. Só para que você possa ter em mente o movimento da formação das nuvens, de forma bastante objetiva. O dia quente, o sol, os feixes de luz, sobre a lâmina d'água, dos mares, oceanos, rios, sobre as plantas, provoca o que é denominado como evaporação. E na medida em que esta água vai se diluindo em vapor, vai subindo para o céu que eu e você conseguimos enxergar, estas minúsculas partículas de água vão sendo condensadas, até o momento em que formam gotas e, por sua vez, nuvens,
São bilhões e bilhões e bilhões de micropartículas de água ou cristais de gelo. E esse segundo movimento é denominado como condensação. E uma vez estando lá, essas nuvens carregadas, densas, cheias de água, começam a gotejar. E aí ocorre um terceiro movimento, a precipitação. É daí que vai surgir a chuva. 3 movimentos, para que eu e você não percamos isso de vista: evaporação, condensação e precipitação. Aí a pergunta que surge agora é a seguinte: por que em dados contextos, eu e você olhamos para o céu e dizemos, hoje vai chover, vai cair um temporal, e logo na sequência, um feixe de luz, o sol escaldante, queimando sobre todos nós? Por que isso ocorre? 3 movimentos possíveis. O primeiro deles, a chuva tem o poder de evaporar, ou pode evaporar no meio do caminho. Não é que não choveu, choveu, caiu gotas das nuvens, mas como a superfície da terra estava muito quente, estas partículas de água que foram caindo, na medida em que elas foram se aproximando da superfície quente da terra, elas foram evaporando. Não é que não choveu, choveu, mas elas foram evaporando-se na medida em que se aproximavam da esfera terrestre ou coisas do tipo. Uma segunda possibilidade, o vento empurrou para longe. Não é que não choveu, choveu, mas não choveu sobre a nossa cidade. Foi chover no campo, na fazenda próxima, fora chover na cidade vizinha. E terceira possibilidade, falta de energia. Seja mais claro, pastor. Nuvens espaçosas demais, não condensadas. Seja mais claro ainda. Elas estavam vazias, não estavam prontas, condensadas o suficiente para promoverem chuvas. Mas porque elas estavam espalhadas demais, elas ofuscaram o brilho do sol. Aí eu e você olhamos e tivemos a sensação de que eram nuvens carregadas de água, mas elas estavam apenas no meio, ou se tornando uma espécie de obstáculo aos nossos olhos, entre nós e a luz solar. Seja mais claro, onde é que Judas quer chegar? Ele caracteriza os falsos mestres como nuvens enganadoras. Quantas vezes eu e você afirmamos, hoje vai chover, e não choveu? Eu estava, por exemplo, na tarde de hoje, revisando as exposições, a presente exposição, melhor dizendo, e eu tive a sensação de que do nada havia escurecido, e eu me lembro de questionar a minha esposa, minha vida, vai chover? E ela disse, olha, o céu está fechado, mas a meteorologia não aponta chuva hoje. E assim ocorre com os falsos mestres. Eles apresentam bênçãos, eles anunciam felicidades, eles anunciam bonanças, bonanças estas, felicidades, bênçãos estas, que nunca irão acontecer. Por que não? Porque são nuvens mentirosas, são nuvens enganadoras. Meus amados irmãos, quantos não são os apóstolos atuais, ou melhor, os indivíduos atuais que se consideram apóstolos, que se identificam como apóstolos e não podem ser, porque à luz das Sagradas Escrituras não existe mais apostolado, sobretudo em especial depois que o cano das Sagradas Escrituras fora fechado. E como é que é possível a igreja, ou uma grande parte da igreja, em especial no Brasil, seguir indivíduos como estes? Se eu e você sairmos daqui, e certamente nós vamos sair se assim Deus permitir, no retorno ao nosso lar, a depender de onde você mora, você vai passar próximo a uma igreja neopentecostal que tem um apóstolo como a sua autoridade primordial. E você vai poder constatar que muitas dessas igrejas estão abarrotadas de pessoas. E aí a grande pergunta é, por quê? Se as Sagradas Escrituras diz que tudo isso é um engodo, uma falácia, um amontoado de mentiras, por quê? Meus amados irmãos, a pergunta que surge neste exato momento é justamente essa, por quê? Meus irmãos, eu e você somos desafiados a encontrarmos as respostas nas páginas das Sagradas Escrituras.
Isso ocorre, meus irmãos, é porque as pessoas são duras de coração. Os olhos estão cegos espiritualmente. Os ouvidos estão tampados espiritualmente. A verdade é anunciada. O evangelho é pregado, mas não adentra ao coração. E porque não adentra ao coração, não gera mudança de vida genuína. E são pessoas, portanto, cegas espiritualmente. E quem somos nós para dizermos que nós estamos na luz? Nós não podemos bater no peito e dizer, nós somos os melhores, porque isso é uma característica de seita. Nunca eu e você poderemos dizer que o céu é o céu dos presbiterianos. Não! Certamente lá eu e você iremos encontrar muitos irmãos de outras denominações. Mas o que prova que nós estamos no caminho certo? As Sagradas Escrituras. É por causa disso que continuamente você precisa voltar ao texto bíblico. Não é eu, não é você, é o texto bíblico quem deve ditar as regras do jogo. Outras perguntas importantes. Quem nós somos? O que nós temos demonstrado da nossa vida, ou com a nossa vida? Nós estamos na verdade ou enlaçados na mentira? Os falsos mestres são enganadores espirituais. Quem nós somos? Que promessas são proferidas nos nossos lábios? Que palavras as pessoas ouvem dos nossos lábios? Quem é você? Quem sou eu? Não sejamos falsos crentes, não sejamos falsos mestres. Qual foi o tema da presente exposição? O caráter dos falsos mestres, evidências visíveis da apostasia. 3 importantes lições foram destacadas. A primeira delas, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela corrupção da comunhão cristã. Versículo de número 12, primeira parte. Segundo lugar, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pelo egoísmo ministerial. Versículo de número 12, segunda parte. E em terceiro lugar, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pelo engano espiritual. Versículo 12, terceira parte. E à luz do texto em questão, pastor, quais são as aplicações práticas para nós? Depois de já 30, 40 minutos falando, em termos práticos, o que sobra para nós? Eu tenho aqui 3 aplicações práticas para a sua vida, que visam resumir a presente exposição, elencando algumas verdades já ditas. Em primeiro lugar, cuidado com os falsos ensinos, com as falsas doutrinas. A verdadeira comunhão nunca se mostrará a parte da verdadeira doutrina. Eu e você poderemos nos reunir, eu e você poderemos nos confraternizar, mas se a verdadeira doutrina não estiver alicerçando o nosso coração, se o bom evangelho de Cristo Jesus não estiver nos moldando, tudo não passará de mera festa ou celebração humana. A verdadeira comunhão só é possível experimentá-la onde há a verdadeira doutrina, ou o anunciar das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. É impossível eu e você desfrutarmos da comunhão anunciada em Cristo, se Cristo Jesus não for a prioridade máxima do nosso coração. Então, portanto, cuidado. Cuidado com os ambientes que você frequenta e que são denominados como ambientes de comunhão. Que comunhão é esta? A verdadeira comunhão só é possível experimentá-la quando há o anunciar da verdadeira doutrina. Segunda importante aplicação para todos nós. O falso mestre não procura o bem da comunidade, oferecendo-lhe ensino, doutrina, correção, disciplina. Não. Eles falam o que a comunidade quer ouvir, pois por detrás dos seus respectivos discursos existem seus interesses levianos, seus interesses particulares. Aí a grande pergunta que surge é justamente esta: a quem você tem ouvido? O tempo que eu e você passamos juntos no contexto dessa igreja é um tempo muito curto. Quem eu sou? Eu sou um verdadeiro mestre ou um falso mestre? Eu sou um verdadeiro pregador das Sagradas Escrituras ou um falso pregador das Sagradas Escrituras? Por detrás de mim
Há um falso crente ou um verdadeiro crente? São as minhas ações ou reações nos corredores da igreja, fora da igreja, que vão descortinando quem de fato eu sou. A mesma coisa se aplica a você. Quem é você quando nós que fazemos parte da mesma comunidade que você não está te vendo? Quem é você quando os seus amigos não estão te vendo? Quem é você quando a tua esposa não está por perto? Quem é você quando o teu esposo não está por perto? Quem é você quando você está sozinho, quando você está sozinha? Muito cuidado. É nessas horas que eu e você temos a tendência de descortinarmos aquilo que verdadeiramente nós somos. Em terceiro lugar, terceira e última aplicação. O falso mestre é infiel ao texto bíblico. Ele sempre irá fugir daqueles textos que confrontam a comunidade. Não caia em discursos eloquentes, bem organizados. Cuidado, nem todo discurso eloquente, muito bem organizado, de fato, é do coração de Deus para o coração da sua igreja. Um falso mestre, ele sempre vai pregar e anunciar aquilo que a sua comunidade quer ouvir. Nunca irá confrontar, nunca irá denunciar o pecado. O que o rege? O rege os interesses do seu povo. O que a minha gente quer que eu pregue? O que aconteceu essa semana no contexto da igreja? Isso vai definir o contexto da pregação do próximo domingo. Isso definiria o contexto da pregação na noite de hoje. Isto cheira a um falso profetismo, a uma falsa religião, a um falso ministério, a falsos crentes. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Continuamente eu e você precisamos avaliar se aquilo que está sendo ensinado está ancorado nas Sagradas Escrituras ou não. Para cada afirmação pronunciada na noite de hoje, vale a pena você conferir. Conferir por quê? Porque eu sou um ser humano, eu tenho os meus erros, eu tenho os meus equívocos. Você precisa usar sempre as Sagradas Escrituras como um balizador daquilo que você aprova e daquilo que você reprova. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de te servir, pela oportunidade que temos de aprender mais e mais sobre o Senhor. Sê conosco, ó Deus, hoje e sempre. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós carecemos do Senhor. Sem o Senhor, ó Deus, nós não seguiremos muito adiante. Sem o Senhor, nós não conseguiremos dar um passo sequer. Tenha misericórdia da nossa vida. Nos fortaleça, em nome de Cristo Jesus. E naquilo, ó Deus, que me faltara na noite de hoje, complemente, Senhor, ao coração dos meus amados irmãos, para que todos saiam daqui transformados, revigorados no Senhor, para a glória do Senhor. Em Cristo Jesus, amém e amém.